Olá, boa noite. Esperar um pouquinho mais nossos convidados. Ei, André. Pois é, gente, a gente vai começar a nossa live. Vamos chamar o André. À medida que as pessoas forem entrando, a gente vai continuando. De qualquer forma, eu vou apresentar logo o nosso convidado, que é o André Vidal. É um cearense muito querido da gente. Ele é um dos tenores mais reconhecidos dessa geração do Brasil agora, né, que ele sendo um dos principais solistas das salas de concerto e teatro no país. E ele desenvolve um trabalho muito interessante, né, muito importante na área da música de câmara, em duos com diversos músicos, fazendo extensivas pesquisas e divulgação do repertório para voz, com instrumento como piano, harpa, violão, bandolim, alaúde e conjuntos de diversas formações. Atua também como compositor, arranjador, maestro e educador, participando regularmente como professor de cursos e oficinas como o Curso Internacional de Verão de Brasília, o Festival de Música de Londrina, o Colóquio de Música Antiga de Goiás, os painéis de regência coral da Funarte, entre outros. Vou convidar o nosso. Vou conectar com o nosso convidado e a gente vai começar uma conversa. Oi. E, Deixa eu estar aqui. pronto. Pronto. Você tá me ouvindo, André? Você tá me ouvindo, André? Tô ouvindo sim. Tá, Tá eu ouvindo também tô também? me Eu também tô me ouvindo. ouvindo, tá vindo. Tá ouvindo, amor? Peraí, deixa eu ver se eu Peraí, deixa eu ver se eu te... É. É, Tá, continua. tá, continua. É, Alô? alô? Oi. 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 Certo. Certo. Você tá ouvindo minha voz Você tá ouvindo minha duplicada? voz Só sou eu? duplicada? Só sou eu. Não, tô ouvindo normal. Tá ouvindo normal, né? Tá ouvindo normal, né? Boa noite, André. Boa noite, André. Bem-vindo. Bem-vindo. Vou Com a estar gente. aqui com a O gente. Nael, né? O Um Nael, né? núcleo Um de núcleo de experimentações experimentações operísticas da UFC, operísticas da UFC. né? É um Né? grupo de É extensão um que grupo você de já extensão que você já apareceu para dar apareceu um para dar masterclass um pra gente, que a masterclass pra gente gente, que a agradece gente muito pela sua agradece presença. muito pela sua presença. Infelizmente, a gente gostaria de que Infelizmente, a gente gostaria de que esse encontro, na verdade, fosse esse encontro, na verdade, presencial, né? fosse Mas a presencial, gente né? Mas não a gente estamos nos não melhores estamos nos momentos, melhores momentos, Sim. né? É, né? é bem que eu É, estava achando que é bem que tá eu tava como um achando que eco. tá como um eco. Vou. Vou... Só. Só. André, eu vou tirar André, rapidinho vou você e tirar vou colocar de rapidinho novo, tá você bom? e Só vou pra colocar de novo, tá bom? Só pra testar. Tá ok. testar. Pronto, agora descobri Pronto, onde é agora que eu. descobri onde é que eu... Hum, Aí tá aqui. tá aqui. Pronto. O eco continua.
chamar o André de novo. E aí, Pronto, como é que tá Pronto, agora? André. Pronto. tá. Eu Tá. continuo Eu continuo ouvindo ouvindo de novo a de minha novo a voz. minha Você voz. tá usando Você alguma tá usando alguma caixinha, caixinha, coisa coisa assim? Tá recebendo um feedback, agora deu É, É, e aí quem tá e aí quem escutando tá escutando também tá também tá recebendo recebendo feedback. feedback. Aí fica a minha Aí fica voz a minha duas voz duas vezes. vezes. Aham. Mas, Mas, Eu tô ouvindo normal, mas, é, mas é, então eu acho que isso então vai acho ser que um isso vai sinal ser um para eu sinal ficar para mais eu ficar mais caladinho e vamos caladinho e escutar vamos mais escutar vocês. mais vocês. Tá bom. Tá bom. É, É, obrigado, André, por obrigado, estar André, por estar novamente, por ter novamente, por deixa eu aceitado estar nosso tentar pegar aceitando um convite. o nosso fone. Talvez convite. isso que o Johnny falou, talvez se eu pegar um fone, talvez melhore. Deixa Tá eu ok, tentar. Tá eu ok. aguardo. Eu aguardo. Pois é, gente, como eu estava Pois explicando, é, gente, como eu estava explicando, esse é o André esse é o, Vidal, é esse é o um André Vidal, é conterrâneo um nosso conterrâneo aqui nosso, aqui do Ceará, que está aqui do morando Ceará, atualmente em que está Brasília, morando mas que atualmente em já viajou Brasília, pelo mas que já mundo, viajou pelo mundo, estudando, e tem uma carreira muito sólida no canto, na composição, na regência e em diversas áreas da música, né? Aqui já parou o Aqui eco, tá tá bom no... também. Pronto, ótimo, então Tá, eu aqui tá bem escutando normal legal. também. Aham. Tá ótimo, então. Pois é, André, como eu estava falando, agradecendo de novo a tua presença e a ideia desse momento da live do NEOL é a gente convidar pessoas que são daqui, do Ceará também, e pessoas do mundo também, que contem um pouquinho a sua história, falem um pouquinho sobre técnica vocal, falem um pouquinho sobre voz, falem um pouquinho sobre canto Uhum. lírico, né, Sim, principalmente, sim. tanto para a gente conhecer, né, a gente divulgar as pessoas, os nossos cearenses, né, que estão morando aqui ou não, né, Uhum. que tiveram trabalho, que caminharam pelo canto lírico, caminharam pela música de concerto e que seguem esse caminho, né? Seguem, de certa forma, então, ainda continuam trabalhando com isso. E Aham. aí, a ideia é muito mais a gente conversar, um bate-papo muito tranquilo. À medida Certo. que vier as perguntas, você também fique à vontade para responder. Certo. E, de início, vou deixar você falar mais um pouquinho agora. Já falei demais. Tá bom. Então, só assim, só para fazer um pequeno resumo, né, de como é que é a minha trajetória Uhum, dentro do canto lírico, né? Eu comecei a trabalhar com música, ou a me envolver com música quando eu era criança, né, ainda, né, no colégio onde eu estudava, cantando no coro e tal. Depois parei de cantar em coro, fui me dedicar a outro tipo de música, fui ser roqueiro e depois voltei a trabalhar com outra forma de música de novo, cantando em coral. Isso já no final do tempo do colégio, comecinho da faculdade, né? Eu fazia faculdade de arquitetura e de música, né? Nessa época, uhum, final dos anos 80, comecinho dos anos 90. E aí, nesse período também, eu comecei a estudar canto lírico, né? Não tinha tido contato nenhum com canto lírico, não conhecia praticamente nada. Eu acho que só, basicamente, aquilo que a gente via na televisão. Acho que a primeira coisa que eu vi na vida de canto lírico foi aquele espetáculo dos três tenores cantando em uhum, Caracala, né? uhum. Que eu acho que foi a primeira coisa que muita gente ouviu, né? Sim, com Também. certeza. Mas aparentemente não tinha nenhum interesse, assim, nunca tinha me despertado nada de vontade de estudar aquilo, ou de cantar daquela forma, nada assim, não, né? Eu comecei a estudar canto quase que por acaso, na verdade foi meio que por acaso mesmo, né? Eu contei essa história uma vez, em uma outra live que a gente fez, sem citar nomes, porque eu comecei a fazer aula de canto para poder dar uma força para uma colega minha que queria fazer aula de canto com o professor, porque ela estava de paquera com esse professor, e ela queria uma oportunidade para ficar perto desse professor, mas não queria dar muito na vista. Então ela foi Uhum. fazer aula de canto com ele, eu fui dividir o horário da aula de canto com ela, para ela poder, entendeu? Não ficar muito na cara que ela estava dando em cima do professor. E aí, nesse meio tempo, o professor meio que descobriu que eu tinha um potencial para trabalhar para o canto lírico e me encorajou a procurar, né? Eu fui realmente, continuei estudando com ele. Teve uma oportunidade que foi a montagem da ópera Don Giovanni, que aconteceu em Fortaleza nos anos 90, Uhum. e eu fui audicionar para fazer parte dessa ópera. Audicionei, fui muito bem recebido na audição. O maestro responsável pela preparação
gostou muito da minha voz, também me encorajou muito, falou muito que eu tinha que estudar, que eu tinha que procurar um lugar para ter uma boa formação e tudo. Aí nesse tempo eu comecei a gostar também, né, do canto Sim. lírico e fui procurar estudar. E aí, como nessa época em Fortaleza a gente não tinha possibilidade de ter uma formação nessa área, eu vim para Brasília pela primeira vez, que foi em 93, né? E vim estudar em Brasília, na Escola de Música de Brasília, e continuar o curso de licenciatura em música, que eu já tinha começado na Universidade Estadual do Ceará, e continuei o curso aqui na UNB. Depois que eu fiquei em Brasília por 3 anos, aí eu fui para a Inglaterra para estudar, fui fazer mestrado na Inglaterra, numa situação também bem esdrúxula, porque eu não tinha terminado a graduação no Brasil, mas fui fazer o mestrado na Inglaterra. Fui para tentar fazer a graduação, mas quando eu fiz a audição lá, eles me mandaram diretamente para o mestrado, né? Foi isso que aconteceu. Uhum. Eu fui para fazer audição para fazer um curso de graduação, mas pelas minhas audições, os professores que me ouviram me encaminharam para fazer o mestrado. Né, disseram, não, você já tá pronto para ir para o mestrado. Aí eu fui, fiz 2 anos de mestrado e voltei para o Brasil com o mestrado sem ter terminado a graduação. Né? E isso me atrapalhou muito a minha vida acadêmica, até recentemente, Sim, quando eu consegui terminar a licenciatura, né? Agora, há pouco tempo. Né? sim, sim. Mas, então, depois que eu voltei para o Brasil, aí eu comecei, de verdade, a investir numa carreira de cantor, que sempre aconteceu paralela ao trabalho de professor, né? Desde que eu comecei a cantar, eu já comecei a dar aula também, praticamente. Então, foram dois caminhos que seguiram sempre juntos, né? O trabalho de Uhum. performer, né? O trabalho de cantor e o trabalho de professor, né? E aí, pouco a pouco, outras áreas foram me interessando e eu fui também diversificando minha atuação dentro da música. Eu fui começando a trabalhar como compositor. Eu já fazia arranjo, já fazia algum tempo também, que eu sempre também tive um envolvimento muito forte com o canto coral, que é uma coisa que eu gosto muito, Sim. né? E aí esse trabalho como arranjador, como compositor, veio que naturalmente, né, como um desdobramento dessa minha proximidade com o canto coral, e foi se desenvolvendo para outras coisas também, né? Então, hoje em dia é mais ou menos isso. Eu estou atuando em várias dessas áreas, né? Agora. Uhum. Inclusive, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é, coincidentemente, e não tão coincidentemente, essa semana a gente está estudando a voz do tenor no grupo, né? Uhum. Porque Certo. além do encontro desse encontro de live, assim, essas ações mais externas, né? Essas ações mais para o Sim, público, a gente tem um cronograma do próprio grupo, né? Um cronograma de sim. estudo. Que antes, como você conhecia, tinha aquele formato da gente se encontrar e ensaiar, fazer como se fosse um pequeno Sim. masterclass, Aham. né? Que nesse novo molde a gente tem se encontrado para a gente discutir textos, falar de experiências, entendeu? Sim, legal. Aham. Mostrar vídeos de colegas cantando. Então a gente, Uhum. nesse meu grupo de estudo mesmo, nesse formato, né? Sim. E essa semana a gente está estudando sobre a voz do tenor, né? A Uhum. polêmica voz do tenor, de certa forma, né? E aí, uma das coisas que você falou que eu achei bem interessante é que lá a gente falava que esse evento, né, dos três tenores foi uma das ela é um marco na história da música clássica porque foi o momento que mostrou a pluralidade do que é a voz tenor, né, do que é Sim. a voz Aham. tenor, e assim como mostrou para como bem diz o texto, popularizou, né, foi o maior evento popular de certa forma de música clássica que aconteceu, né? Sim. É Então um isso marco só abriu mesmo. portas, né? Então, uma das consequências, né? Você foi uma das consequências. Exatamente. Eu tenho certeza que deve ter tido muitos outros com quem aconteceu a mesma coisa que comigo, do tipo, viram aquilo e acharam aquilo interessante, acharam. Algumas Uhum, pessoas provavelmente devem ter imediatamente se sentido compelidas a estudar aquilo, a saber melhor como é que aquilo funcionava aqui, né, e tal, e outros, e devem ter ficado com uma pulguinha atrás da orelha, né? Será que eu consigo fazer isso? Como será que se faz isso daí, né? E tal. Eu acho que foi um marco mesmo aquilo. sim, com certeza. É, e no canto, André, como foi essa experiência, como foi você disse, porque o próprio Lee, né, ele se mandou, falei um pouquinho, é lá que tem falando que você foi para música de concerto, né, foi para música Isso. do canto na sala de câmara, né. Sim.
E pode falar um pouquinho mais sobre essas nuances em relação à voz, né? E que você também Sim, sim. escolheu esse caminho, apesar que eu acho que muitos apareceram para você, né? Não só da música de concerto. É, quando você está estudando canto, leva um bom tempo, na verdade, né? Até você investigar vários caminhos possíveis, né? Para que você pode seguir como cantor, né? Muita coisa entra, né? Muitos fatores entram para você decidir por um caminho dentro do canto, né? Uhum. A gente costuma dizer que você tem basicamente os dois principais que seriam a ópera e a música de câmara, né? A canção, por assim dizer, né? Sim. Tudo bem, ou tem alguns outros gêneros que se enquadram dentro do que a gente chama de música de câmara, que não são necessariamente o gênero de canção. Mas Uhum. basicamente é isso, é trabalhar com ópera, que é realmente trabalhar no teatro, é um trabalho de grandes dimensões, normalmente que você trabalha em espaços maiores, você trabalha sempre com orquestra, envolve realmente um trabalho de teatro propriamente dito, né, de montagem de personagem, de interpretação cênica, de tudo, de cenário, de figurino, né, toda uma coisa do espetáculo. E você tem o trabalho da música de câmara, que é um trabalho com toda uma outra dimensão, né, de muito mais Uhum. intimidade com o público, de dimensões muito menores, de formatos menores, né, que é pensado para um espaço menor, que você está muito mais próximo do seu público. O próprio repertório ele tem características diferentes de musicalidade, ele tem características diferentes de como fala, de contato entre música e texto, né? Uhum. São diferentes, né? E o que acontece é que, assim, eu sinto mesmo que em parte, todo cantor tem já naturalmente uma inclinação para um repertório ou para o outro, né? Que muitas vezes passa por uma coisa de personalidade, né? Eu sinto que Uhum. tem cantores que têm claramente aquela personalidade do cantor de ópera, que é aquela pessoa que gosta de estar no palco do teatro, que gosta de montar personagem, que gosta do drama, que gosta do teatro, né? E se sente realizado fazendo esse tipo Uhum. de trabalho, e eu sinto que tem outros cantores que já preferem a circunstância do recital, né? A Sim. intimidade com o público, a proximidade com o público, né? E aí isso passa também por uma questão de adequação ao seu tipo de voz, né? Tem cantores Uhum. que naturalmente têm vozes maiores, vozes mais generosas e que vão se dar bem com facilidade no mundo da ópera, e outros cantores que já não têm esse tipo de voz e que vão ter que lutar mais, vão ter mais dificuldade de conseguir, né, espaço dentro da ópera, né? Uhum. Então, muita coisa concorre, né, para que você decida por um caminho ou pelo outro. E muitas vezes é até antagônico, assim, né? O que a sua personalidade lhe diz e o que a sua voz lhe permite, né? Sim, entendi. E aí é complicado, né? No meu caso, foi meio que uma coisa que encaixou com a outra, né? Eu sempre gostei mais de música de câmara e claramente a minha voz sempre foi mais adequada para música de câmara do que para ópera, né? Uhum. Eu fiz ópera, sempre cantei ópera desde o começo do meu trabalho, mas como eu já falei numa outra live que a gente fez também, eu nunca me senti inteiramente à vontade dentro do universo da Uhum. ópera. Né? Eu nunca me senti inteiramente à vontade participando de ópera e, como fala, estando dentro do processo que envolve ópera, que é montar personagem, pensar em Uhum. atuar, né? Uhum. Movimento cênico, todas essas coisas assim, não são coisas com as quais eu faço com naturalidade e eu faço especialmente com muito prazer. Eu faço Uhum. porque eu recebi treinamento para saber fazer, né? Então, eu sempre digo assim, eu vou lá e faço quando eu preciso fazer, porque eu fui treinado para isso, eu recebi Sim. formação para isso. Mas não é de fato, sabe assim, hoje eu sou bem sincero comigo mesmo para dizer que não é a coisa sabe assim, que me dá vontade, que me dá prazer de verdade dentro da música, não. A música de Uhum. câmara me deixa muito mais feliz. Uhum. Imagino. Mas assim, né, a gente não pode ser leviano e inocente de que a música de câmara também não tem um processo bem Claro, rebuscado e é, complexo, né? da mesma forma que eu acho que existem dificuldades específicas da ópera que podem ser Uhum. difíceis para um cantor de música de câmara, existem as especificidades também da música de câmara que assustam o cantor de ópera também, em alguns Uhum. casos, né?
Uhum. Tem várias coisas, né? A música de câmara, ela tem uma relação com texto, né? Sabe assim, logo de cara a gente vai ver que o texto, né, dentro da música de câmara é de qualidade literária muito superior à qualidade literária do texto de ópera, né? E tá, eu vou ter colegas de ópera, com certeza vão ter ódio de mim por eu estar falando isso, mas não tem como negar, sabe assim, você Uhum. não tem libreto de ópera escrito pelo Goethe, você não tem libreto de ópera escrito por Mallarmé ou escrito, sabe? Uhum. Então não dá para você comparar a qualidade textual, a qualidade literária do texto de ópera, que é escrito para ser cena, que é escrito para ser diálogo, então que ele precisa de várias coisas de métrica, de rima e tudo mais, com a Uhum. qualidade literária sabe assim, de séculos de grande literatura europeia, né, brasileira, né, americana e tal. Então a forma como o entendimento que você precisa ter de poesia, por exemplo, para cantar música de câmara, é muito mais profundo do que o que você precisa Uhum. para interpretação de ópera, né, que passa muito mais pelo teatro. Né? Então, são de fato, eu acho que é isso, são habilidades diferentes, são, são, são maneiras diferentes de se conectar com a música, né? Uhum. E nesse caminho, assim, teve algum desafio que lhe chamou muita atenção? Ah, gostaria de compartilhar? Na verdade, assim, todos os trabalhos, especialmente de ópera, foram sempre, de alguma forma, um desafio. Né? Uhum. Primeiro porque, como eu falo, assim, é um trabalho de dimensões muito grandes e que você precisa de uma imersão, né, naquele Uhum. trabalho que é longa, né, é difícil, né? São muitas horas de trabalho por dia para você fazer uma montagem de ópera, muitos dias de trabalho, às vezes você passa um mês ensaiando para depois entrar em temporada, né? Então Uhum. isso requer, né, assim, um dispêndio de energia que para mim sempre foi muito difícil. Em alguns casos, claro, mais difícil do que em outros, né? E outra coisa também que acontece, né, é quando você está trabalhando com música de câmara, em geral você vai estar você e o instrumentista com quem você trabalha, né? Então é você e o seu pianista, é você e o seu violonista. Então normalmente é alguém com quem você já trabalhou muitas vezes e com quem você já tem uma intimidade, uma facilidade de se comunicar, que faz com que o trabalho saia muito mais rápido, né? E quando você vai para a ópera, você vai estar lidando com uma outra dinâmica de grupo, de outros cantores, Uhum. colegas, coro, maestro, né? É, é, Você precisa atender, né, a várias expectativas que são, né, que existem sobre você. Você não está fazendo o trabalho como você quer fazer, né? Uhum. Você está fazendo um trabalho que é dirigido, por assim dizer, por outras pessoas, né? É diferente também da música de câmara, na qual você tem total controle do trabalho que você está fazendo. Você faz exatamente como você quer, né? E no Uhum. máximo você está discutindo com a pessoa que está te acompanhando, que está tocando contigo, mas é diferente de trabalhar na ópera, né? Aí tem Uhum. mil coisas para lidar, sabe? Como é que você se encaixa dentro do grupo com quem você trabalha, com os outros cantores, cantores que você conhece, cantores que você não conhece, cantores de quem você é amigo, cantores com quem você não se dá bem, Uhum. sabe? E várias coisas desse tipo que você precisa aprender a lidar e não é fácil, Sim, né? imagino. E não é fácil, e assim, especialmente para mim, eu acho, eu não consigo muito eu não consigo muito, como fala, fazer escudos, né, assim, para me proteger das coisas, né, que é uma coisa que eu Sim. vejo que também que eu tenho colegas que se saem muito bem porque não se deixam mesmo afetar Uhum. pelas circunstâncias, né, que Uhum. acontecem às vezes, né? E para mim já é mais difícil, sabe, assim, é muito fácil eu me afetar emocionalmente com coisas que estão acontecendo do processo da montagem de ópera, porque você está trabalhando com muitas pessoas, e isso interfere muito diretamente na sua performance, né? Sim. Barbeiro de Sevilha, Isso, o João João está fez uma perguntando. pergunta aí. Pois é, o Barbeiro de Sevilha foi uma eu acho, imagino que você esteja se referindo à montagem do Barbeiro de Sevilha da Companhia Brasileira de Ópera, né, que viajou pelo Uhum. Brasil inteiro, né, que a gente fez aquela montagem que tinha um cenário de desenho animado, né, e tal. Quando eu fui participar da companhia, eu confesso que eu fui com muito medo, porque a ideia de você passar
6 meses, né, um semestre inteiro, viajando quase ininterruptamente com uma companhia inteira de ópera, quer dizer, cantores, orquestra, toda a parte de técnica, né? Eu achava, acho que todo mundo achava que as possibilidades de dar muito errado eram enormes. Mas felizmente foi o contrário, sabe? Assim, foi uma experiência Sim. bem legal, sabe? Assim, foi uma experiência bem legal mesmo, sabe? Assim, as equipes se deram muito bem, salvo uma ou outra exceção, que sempre acontece, uma pessoa que Uhum. não se encaixa muito bem ali no grupo, mas a gente Ali. se deu muito bem entre os cantores com os coros dos locais onde a gente foi trabalhar, os cantores com o pessoal da orquestra, com o pessoal da técnica. Ao final de, sei lá, 2 meses de viagem, a gente já era tudo uma grande família, literalmente, sabe assim? A gente saía, todo mundo saía junto, sabe? Nos horários livres, ia fazer passeio junto, e não tinha essa coisa de Uhum. cantor só sai com cantor, sabe? Assim, a gente, era uma coisa bem, foi bem legal, sabe? Foi até surpreendente, para falar a verdade. Uhum. Ah, é, André, aproveitar um Oi. pouquinho que a gente está nesse momento falando sobre a ópera e o concerto, queria levar um pouquinho a conversa para a parte técnica. Tá, ok. O Uhum. que é que você poderia falar de considerações em relação à voz? Pode ser especificamente do tenor, pode ser em geral, você que escolhe, em relação à música de concerto, né? Se você puder falar também um pouquinho da ópera, fique à vontade. Como eu falei, assim, são dois níveis, duas formas diferentes de trabalhar, né, com a voz, porque são demandas diferentes, né, que um trabalho e o outro colocam sobre a voz, né. Uhum, Então, é claro que a demanda que o teatro de ópera, que a ópera, que a orquestra, que a grande sala de concerto tem sobre o cantor, é uma demanda muito técnica, muito diferente da demanda da pequena sala de concerto acompanhado por um piano, né? Então, quase que necessariamente tem coisas que você precisa desenvolver na sua técnica quando você está estudando, quando você está se preparando, que chega a um ponto do seu trabalho em que você é obrigado a decidir se você vai priorizar o trabalho do cantor como cantor de ópera ou priorizar o trabalho como cantor de música de câmara, porque tem coisas que você vai precisar ajustar na sua forma de cantar, adequar, né, na sua voz, para você se dedicar a uma coisa ou a outra, né? uhum, Então, eu acho que provavelmente a primeira e mais direta das questões é a demanda da intensidade de som, né? Então, para cantar ópera, necessariamente você vai ter que desenvolver na sua voz a capacidade de produzir um som de grande intensidade, né? A gente sabe que intensidade é somente uma parte, né? Na verdade, nem é a parte mais importante, é uma parte só da construção do som, né? Do cantor. uhum, Mas é óbvio, né, que você precisa cantar com mais intensidade dentro de um teatro grande, com uma orquestra, do que o que você precisa cantando com um piano, né? Então, no processo de você conseguir adquirir essa capacidade de som, essa capacidade de potência, de projeção, de grande ressonância que você precisa para a ópera, você necessariamente perde um pouco de outras habilidades que você precisaria estar desenvolvendo para se dedicar à música de câmara. uhum, No caso, a flexibilidade, a articulação, a homogeneidade do som, né? Então, acho que são essas as principais coisas. Então para mim, eu sinto que a minha voz funciona melhor com a técnica que eu tenho. Minha voz funciona muito melhor e eu sou capaz de fazer muito mais coisas, né, com a minha voz, quando eu canto música de câmara, que está dentro de um uhum, certo nível de intensidade em que eu consigo extrair o melhor possível da minha voz, em termos de timbre, em termos de flexibilidade, de agilidade, de extensão, né? Então, para dar um exemplo bem claro, cantando música de câmara, por exemplo, a minha extensão aumenta consideravelmente. Aumenta no sentido de que eu consigo cantar com conforto notas muito mais graves e mais agudas do que o que eu canto se eu estiver tentando cantar com um som maior, como eu preciso para cantar ópera, por exemplo, né? uhum, Então, isso é uma coisa que eu sinto que foi para onde a minha técnica se desenvolveu, é o que a minha voz me proporciona. E onde ela funciona melhor, onde eu consigo
fazer o meu melhor som é na música de câmara. É quando eu posso cantar menos. É essa que é a coisa, né? Uhum. É, Rara fez uma pergunta aqui. Qual foi a peça mais desafiadora que você já cantou? É difícil de definir entre duas. Uhum. Assim, existem peças que foram muito desafiadoras do ponto de vista técnico, né? Então, por exemplo, quando eu cantei A Italiana em Argel, do Rossini, é uma peça que foi para mim foi tecnicamente desafiadora, porque ela se concentra numa região muito aguda da voz, né? O tempo inteiro, e a necessidade toda de cantar coloratura e essa coisa toda, de fazer tudo isso em cena, né? Isso é mais complicado ainda, né? Uhum. Mas teve duas peças que foram especialmente desafiadoras para mim do ponto de vista musical, né? Preparar essas peças, né? Foi a Serenata do Britten para tenor, trompa e cordas, Uhum. que é uma peça muito difícil, né? E cantar também o papel do Selim no The Rake's Progress, do Stravinsky, em São Paulo, né? Que é uma ópera do Stravinsky, a carreira do Libertino, que eu fiz um papel, que é o papel do leiloeiro, que tem no meio da ópera, e também, musicalmente, foi bem desafiador, né? Então, música do século XX, de uma forma geral, é Uhum. musicalmente desafiadora, né? E alguns compositores, então, nem se fala, né? São mais ainda do que outros, né? Então, eu diria que foram essas duas, a Serenata do Britten e o Stravinsky. Tem algum período assim que você tem mais afinidade, por assim dizer, da música? Tem, assim, eu sou absolutamente apaixonado pela música barroca, né? Acho que Hum. todo mundo sabe. É a minha área de especialização, né? A minha área absoluta, área de especialização, né? Eu adoro música barroca, desde mesmo os primórdios do barroco, ali no Monteverdi, até o altão do barroco, o Handel, o Bach, né? E isso é o que eu mais gosto de cantar, né? Uhum. É o que eu mais gosto de ouvir também. Mas saindo da música barroca, eu também gosto muito da música do século XX. Gosto muito mesmo, especialmente da música do período pré-Segunda Guerra até 1950, sabe? É um período que eu gosto demais, sabe? Eu gosto muito de música francesa dessa época, eu gosto muito de música inglesa dessa época, né? Então Uhum. são esses dois. Assim, eu dou meio que um pulinho ali no século XIX, né? Tem coisas do século XIX que eu acho lindas. Eu acho o repertório de canção muita coisa muito bonita, mas muitas outras coisas já não me atraem tanto, né? Uhum. É, eu tava mais com uma pergunta relacionada, voltando um pouquinho à questão da música de concerto e referente à Uhum. à questão técnica mesmo. Sim. Se fosse ser um pouquinho mais específico mesmo, o que requer a ópera, em sentido que anatomicamente do trato vocal, entendeu? Vocal, que impossibilita ou então dificulta, né, isso que a música de concerto requer, que é a questão da flexibilidade, né, que você falou da agilidade da voz, de certa forma. Principalmente a necessidade de você construir como fala, um corpo de ressonância muito grande, né? Entendi. Então, a busca de muita intensidade, de muita ressonância e muita projeção faz você precisar, como é que eu vou dizer, abrir cavidades, né? E usar dessas Hum, cavidades para você construir um som muito amplo, muito, muito, muito potente, que necessariamente vão dificultar, em primeiro lugar, a sua articulação, né? uhum, Vão fazer com que as suas vogais tendam a ficar muito mais parecidas umas com as outras, né? Então isso já sim. vai dificultar a tua articulação, que é uma coisa que é importantíssima dentro da música de câmara. Você não pode ter dúvida sobre o que você está ouvindo em termos de texto, né? Uhum, E a outra coisa também é que essa mesma busca também faz com que você perca um pouco de flexibilidade, né? De flexibilidade, de capacidade de você variar, chegar mais longe na sua gama de dinâmicas, né? Então, se uhum, você pensar em quanto de piano você precisa cantar para cantar em música, para cantar música de câmara, é um piano que seria impraticável para cantar na ópera, por exemplo. Né? Se você fizer um piano do mesmo nível, você simplesmente não vai ser escutado dentro de um teatro, né? Então, toda a uhum, sua gama de dinâmica ela se desloca para um outro lugar, né? E quando você busca a construção desse som,
você empurra o outro para longe, né? Isso sem falar nas questões mesmo de agilidade, né? Normalmente o que acontece quando você busca a construção de um som mais completo, mais complexo, né, em termos de ressonância, normalmente esse som também não é um som que vai ter facilidade para correr, né, para fazer coisas de agilidade. Então, por isso que dentro do repertório de ópera, normalmente você vai ter o cantor que é especialista em papéis de coloratura, ele está mais perto, né, do que seria a voz do cantor de música de câmara, do que o cantor que trabalha com os papéis, os grandes Sim. papéis românticos, né? Que é o que faz o como falo, o grosso do repertório de ópera, né? É o que chama a atenção, né? Eu falo assim, galera, Aham. já pensa logo Verdi, já pensa assim. Pois é. E isso me fez lembrar aqui de um tema polêmico, até que a gente falou sobre no nosso encontro, que é a questão da laringe, né? Essa busca de uma ressonância muito grande. Até Uhum. alguns professores focam na imobilização da laringe baixa, eternamente baixa, sempre muito baixa, né? E que isso Sim. também dificulta a agilidade, né? Dificulta É, certas e que isso, coisas. isso é uma outra coisa que faz parte da construção desse som, né? Uhum, Na verdade, o que você está tentando fazer é aproveitar o máximo possível dos espaços de ressonância que você tem disponíveis, né? Então, se sim, você está com a sua laringe na posição mais baixa, você está ampliando, por pouco que seja, mas qualquer pouquinho que você ganha, né, nesses espaços da nossa ressonância, qualquer pouquinho é muita coisa, né? Qualquer sim. pouquinho ele resulta numa coisa grande, né, para fora, né? Uhum. E que é uma coisa que já na música de câmara já não é tão determinante, não é tão crítico, né? Olha, o Uhum. Johnny pediu para falar É, um pouquinho sobre 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 a a voz coisa do de tenor. tenor ligeiro, É, lírico ligeiro em relação às outras. uhum. Ok. Então, Aí, André, só antes de responder essa hum, pergunta, tem uma pergunta que ficou lá em cima, que ficou meio que passou, sim, que era a Uniarte Escola, se não me engano, ele perguntou, para sim, falar do aham. apoio, né? Que cada cantor tem um apoio específico e o apoio deve ser, e o apoio deve ser pensado na hora do canto, né? Aí, para tu ficar, É, não sei o, como é que tu o responde ideal, essas. assim, eu não diria que cada cantor tem um apoio específico, né? O que acontece é que, como que eu vou fazer, linhas diferentes do trabalho do canto propõem maneiras diferentes de você fazer isso que a gente chama de apoio, né? Que é uma sustentação da coluna de ar quando você está cantando, a sustentação consciente da sua Uhum, coluna de ar para quando você está cantando, para que você adquira controle sobre o ar que você coloca para fora, sobre a velocidade, sobre a pressão, sobre o fluxo de ar, né? uhum, O ideal. Então, assim, o que acontece é que você vai ter pessoas que propõem várias coisas diferentes em relação ao apoio. No fim das contas, com certeza todos querem o mesmo resultado, mas você vai ter propostas diferentes que variam muito de pontos onde você focaliza o esforço, entre aspas, que você faz para fazer esse apoio. Nos músculos intercostais, nos músculos de apoio do diafragma. Vai ter gente que vai falar que você precisa fazer o apoio empurrando para fora, empurrando para dentro, que vai focar na região logo acima do umbigo, abaixo do umbigo, na região pélvica, na região, sabe, na região do reto, no externo, né? Então, você tem professores falando de muitas maneiras diferentes a mesma coisa, né? Algum deles está errado? Não necessariamente, né? uhum, Eu tenho a minha forma de trabalhar, que eu acredito que é uma forma que parece com uma forma da maioria dos cantores com quem eu trabalho, né? Agora, sobre você pensar em apoio na hora de cantar, não, o ideal é que você não esteja nunca pensando em nada de técnica na hora de cantar, né? E sim. justamente por isso é que você tem que trabalhar a sua técnica com regularidade suficiente para que ela se torne uma coisa natural do seu corpo, né? Uhum, Então, acho que é quase que da mesma forma que um pianista precisa trabalhar a técnica dele para que ele tenha certeza de que o dedo dele vai para o lugar e que o dedilhado dele vai cruzar o dedo certo no lugar certo, sem que ele precise ficar o tempo inteiro olhando para o teclado do piano, né? Então, acho uhum, que no caso do cantor é a mesma coisa. A técnica, tudo que diz respeito à técnica, tem que ser praticado a ponto de ficar natural. uhum, É como um atleta, né? sim, Um atleta sim. de alto desempenho. Se ele ficar pensando em como ele precisa contrair a panturrilha dele, ou a coxa, ou o que quer que seja para ele fazer aquele movimento, ele já perdeu a hora de fazer o movimento, né?
Uhum. Então, ele simplesmente vai lá e faz, ele pensa na performance, né? Então, para o cantor é a mesma coisa. Na hora de cantar, não é para você estar pensando em técnica, né? Uhum. Claro que leva algum tempo. Se você ainda é um estudante, se você ainda é um cantor com pouca experiência, ainda tá trabalhando ainda na sua técnica, vai ter sim momentos que você está cantando do seu repertório que você vai pensar, bom, aquele pedaço difícil da peça que eu tenho que cantar, eu tenho que parar e pensar, porque senão não Uhum. vai sair. Né? Então, Uhum. ok, acontece. Depois de um tempo, não precisa mais se preocupar com isso. Aí você pode dar atenção, você pode guardar a memória do seu computador, né, aqui, Uhum. para o que realmente importa, né, que é a performance, né, fazer a Uhum. música, é dizer a sua mensagem, comunicar o sentimento que você quer comunicar, contar a história que você quer contar, né? Uhum. Uhum. Com certeza. E aí o John perguntou, né, sobre a diferença dos tenores, né? Do ligeiro, do lírico ligeiro, dos... Essas subclassificações, à medida que foi passando o tempo, a gente foi criando, né, essas subclassificações aí Uhum. para explicar que de fato cada cantor tem uma voz diferente do outro, né? Então a gente vai tentando criar, como fala, selinhos, né? Vai tentando criar, né, Caixinhas. nichos, né, assim, cada vez menores, porque a gente vai encontrando pequenas coisas em comum entre um cantor e outro, você vai tentando agrupar todo mundo ali, né? Uhum. Então, o que acontece é que a classificação de tenor ela tem essas classificações que vão desde uma voz mais leve, né, até uma voz mais densa, mais escura, mais pesada. Então, você vai ter o tenor ligeiro, que é uma voz realmente muito leve, uma voz com muita facilidade para o registro agudo, uma voz especialmente com muita facilidade para ficar concentrada na região aguda, não Uhum. necessariamente é uma voz que tem mais facilidade de atingir notas agudas, mas ele consegue se concentrar na região aguda com mais facilidade, né? Mas que normalmente vai ser uma voz menor, né? Uma voz com menos projeção, com menos harmônicos. Normalmente é uma voz mais magrinha. Sim. Você vai ser o tenor lírico ligeiro, que ele está enquadrado ali entre o tenor lírico e o ligeiro, que ele vai ter um pouco da característica dessa leveza do tenor ligeiro, mas um pouco mais de corpo, um pouco mais de cor, né, no som. E o tenor lírico, que vem a seguir, você vai ser um tenor que talvez não tenha tanta facilidade para ficar concentrado na região aguda da voz, mas que tem um som todo inteiro, ao longo da extensão inteira. Normalmente costuma ter um corpo de som que é generoso, que é cheio de harmônicos, na região média, média aguda, né? E é um som agradável de ouvir, né? Um som mais aveludado, um som mais arredondado, né? E você vai ter depois os tenores mais pesados, né? Que seriam o tenor espinto e o tenor dramático, né? Que Uhum. muitas vezes se confundem, né? Mas que de fato são isso que acontece. São tenores que têm um centro de voz muito potente e que, apesar de não poderem se concentrar na região aguda, eles costumam também ter agudos muito potentes, né? E o repertório escrito para eles normalmente pede isso, né? A concentração na região média da voz e, eventualmente, um tiro numa nota aguda que ela vem sempre com muita potência, com muita força, né? Uhum. E o timbre normalmente é isso, é mais escuro, é quase abaritonado, né? Uhum. Há, inclusive, quem diga que o tenor dramático é, na verdade, um barítono com bons agudos, né? É, é, a gente vai encontrar, quando a gente vai indo para trás na história, escolas de canto, de técnica vocal, que não reconhecem a existência dessas subclassificações, né? Sim, sim. E eu vejo uma tendência atual também da gente começar a pensar mais no cantor individualmente mesmo, né? Nas Uhum. habilidades de cada cantor por si próprio, né? Como ele é, né? Uhum. Uma coisa que eu sempre falo para os meus próprios alunos, né? Você ser chamado de soprano lírico, de soprano ligeiro, de soprano dramático, não significa necessariamente que você possa cantar todo o repertório daquela classificação vocal, ou que você não possa cantar um repertório que é de outra classificação, né? Então, na verdade, isso passa a não fazer muito sentido, né? Cada cantor individualmente ele tem suas habilidades. Então, você pode ter um tenor ligeiro que não consegue cantar repertório que é considerado de tenor ligeiro e que eventualmente pode conseguir cantar um repertório de tenor lírico, por exemplo, né? Uhum. É mais ou menos por aí. Uhum. A Rara fez uma pergunta sobre as sopranos, mas antes da gente ir para sopranos, eu mesmo tenho uma pergunta sobre os tenores que eu queria fazer. Hum, Em relação ao o duvidoso zona de passagem, né, uhum, dos uhum, tenores, né?
Poderia falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da zona de passagem, que é tão... Essa questão da passagem é uma coisa que mete medo em muita gente, né? Uhum, Porque ela não é uma coisa natural, né? Por assim dizer, uhum, né? A sim, gente, instintivamente, o nosso corpo, quando a gente começa a sair da região grave para a região aguda, a gente vai simplesmente aumentando a velocidade do ar, por conta disso, aumentando também a pressão do ar, né? uhum, E a prega vocal vai reagindo e a gente vai conseguindo fazer sons cada vez mais agudos, né? E a tendência natural do nosso corpo é continuar seguindo esse mesmo processo, né? uhum, E o que acontece quando você faz uma passagem é que existe um ajuste na conformação da laringe, um ajuste no trabalho muscular da laringe também, que faz com que você consiga passar para uma outra, que modifica a forma de produção do som e faz com que você tenha acesso à sua região mais aguda da sua voz, sem você precisar ficar somente aumentando a pressão cada vez mais, né? Então, uhum, existem ajustes mecânicos e também ajustes acústicos, né, que acontecem na voz quando você faz essa viagem para chegar na região aguda, que eles não são naturais, a gente tem que aprender a sim, fazer, né? Em algumas pessoas, com certeza, ele acontece instintivamente, você percebe, alguma coisa tem que acontecer para eu continuar cantando, senão eu vou começar a gritar e vai ter uma hora que não vai mais sair nada, né? uhum, Mas a maior parte das vezes você precisa realmente ir testando e tentando entender como é que aquilo ali acontece. Existem processos, né? Existem exercícios, existe um trabalho que você pode ir fazendo para ir dando acesso a esse lugar da voz, né? O fato é que o tenor, e por isso mesmo se fala muito que o tenor é a voz mais difícil de trabalhar, que é a voz mais artificial, né? Entre aspas, uhum, né? uhum, Porque entre todas as vozes masculinas, que são as vozes que executam essas passagens, né, o tenor é quem tem que fazer com mais frequência. Né? sim, Então, todos os cantores fazem alguma passagem, os baixos, os barítonos e os tenores fazem, todos eles uhum, fazem a passagem. E essas passagens acontecem basicamente na mesma região da voz. O que acontece é que o baixo poucas vezes vai precisar chegar naquela região. O uhum, barítono um pouco mais vai precisar chegar naquela região. E o tenor vai precisar chegar naquela região com frequência, né? Então, enquanto se você pensar aqui no repertório de um baixo, o que ele precisa cantar acima de um ré, por exemplo, é raro, né? Em uhum, uma área ele vai ter um ré, dois, às vezes um mi, né? E tal. Um tenor pode estar cantando uma peça em que ele tem um compasso inteiro, dois, três, quatro compassos, em que ele está cantando tudo acima desse ré. Né? E que uhum, ele vai ter regularmente que cantar mis e fazes e sol e lá agudo, né, e tal, e por causa disso ele precisa dominar melhor do que as outras vozes essa negociação, né, sim, da região aguda da voz, né? É isso que acontece. uhum, é. E aí a Rara perguntou sobre as sopranos, né? Sim. Vou ler a pergunta que ela fez, né? Que é, seu registro muda com o passar do tempo, né? Aí a segunda pergunta é, Ele poderia falar sobre o soprano dramático? então, eu não diria que o seu registro pode acontecer, sim, do seu registro mudar com o passar do tempo, né? Porque indivíduos diferentes, a voz se comporta de maneira diferente à medida que envelhecem, né? Uhum, Então, uma coisa que normalmente acontece é que toda a musculatura que é responsável pela produção do som, ela perde tônus, né, com a idade, né? Mas o que acontece enquanto você ainda está na sua idade produtiva como cantor, é que continuam acontecendo alguns ajustes, né, anatômicos, né, na sua fisiologia enquanto você está amadurecendo, que isso acontece lá pelos 50 anos, por exemplo. Então, você vai perceber que aos 20 anos a sua voz é capaz de algumas coisas, aos 30 anos a sua voz se torna capaz de outras coisas, aos 40 anos ela se torna capaz de outras coisas. Normalmente, o que vai acontecer? Você vai acrescentando habilidades no seu, para sua voz, né? Você vai uhum, acrescentando cores para sua voz, você vai adquirindo mais controle sobre sonoridades diferentes que você antes não tinha, né? Pode acontecer, por exemplo, da sua voz ter facilidade para cantar o agudo quando você é mais jovem e já não ter mais tanta facilidade quando você fica mais velho. Isso também é normal acontecer, né? Mas normalmente perder de fato notas que você era capaz de cantar a partir do momento em que você já é um adulto, né? Fique bem claro isso. Dificilmente vai acontecer. Né? O que acontece às vezes é que você pode não se concentrar mais tanto ou ter tanta facilidade naquela região quando você tinha quando era mais jovem, né? Mas também por outro lado você vai adquirir outras coisas, né? A região central da sua voz vai encorpar, vai ficar mais colorida. O seu próprio registro agudo vai ganhar mais cor, vai ganhar mais corpo,
né? Então, à medida que você perde um pouco umas coisas, você ganha um pouco outras, né? Mas chegar de verdade a você mudar completamente de classificação vocal, eu acredito que é muito raro. Você pode talvez mudar de subclassificação, né? Mudar de far, né? Que Uhum. a gente às vezes vê, especialmente no soprano, né? Então, como ela mencionou o soprano dramático, a gente às vezes vê muitos casos de cantoras que começam cantando como repertório de soprano lírico ligeiro, passam a cantar o repertório de soprano lírico um pouco mais tarde, começam a fazer o repertório de soprano lírico espinto um pouco mais tarde, e às vezes a voz vai para um outro ponto e dá a possibilidade de cantar o repertório de soprano dramático. Ou às vezes até de mezzo-soprano. Depende Uhum. muito de como é a desenvoltura da cantora com essa região mais grave da voz, né, e timbre, todas essas coisas. Mas não é incomum você ver cantores fazerem esse caminho, né? Então, por exemplo, Mirella Freni, Renata Scotto, Renata Tebaldi, Maria Callas, Elizabeth Schwarzkopf, Gundula Janowitz, várias cantoras seguiram esses passos, né? Se você escuta o trabalho delas quando elas tinham 20 e poucos anos, é tudo repertório de soprano lírico ligeiro ou soprano ligeiro, Uhum. né? Vai passando o tempo, elas vão indo para os papéis um pouco mais densos, e aí algumas chegaram já ali por volta dos 60 anos de idade, 60 e poucos anos de idade, no repertório de soprano mais pesado, né? Então é tipo Uhum. isso, você começa Susana, de Susana você muda para Condessa, de Condessa você muda para Mimi, de Mimi você muda para Tosca, de Tosca você muda para, né, e vai indo Uhum. assim, né? Inclusive, a Maria Callas, ela fazia, né, essa mudança, assim, tipo, aparentemente, É, muitas é, vezes, né, não só na idade, né, parece que... No caso da Callas, eu acho que é uma coisa que tem mais a ver com as vontades artísticas dela, Sim. né, do que necessariamente com como a voz dela mudou, né? Uhum. E o que é que Então, você acha disso? o que eu sinto, eu acho que é uma opção que ela é uma opção totalmente legítima como artista. Teve consequências físicas, né? Uhum. Teve resultados na voz dela, né? Uhum. Mas eu acredito que uma pessoa como ela estaria perfeitamente ciente de que consequências a escolha dela poderia ter, né, no futuro. Então, o que Uhum. eu sinto é que ela resolveu se mover dos papéis de soprano ligeiro, lírico ligeiro que ela fazia no começo da carreira, né? Não bem no começo, né? Porque ela começou fazendo papéis mais pesados, depois ela mudou para o bel canto, né? Ela foi uma das grandes responsáveis pela redescoberta do bel canto, né? Uhum. E fez esses papéis de soprano lírico ligeiro, do bel canto, os Bellinis, Donizete, e depois, mais para frente, ela quis se desafiar como artista, eu acho que ela quis se desafiar como atriz, especialmente, e foi buscar os papéis dramáticos, né, do século XIX, que davam muito mais possibilidades para ela como artista completa, e não Uhum. apenas como cantora, né? E eu acho que foi meio que o caminho dela foi mais esse, Uhum. né? Mas aí uma pergunta que posso até estar sendo ignorante nesse momento, André, mas, mas isso foi por falta de um esforço de estudo técnico ou é porque realmente há um limite Não, de certa forma? há um limite, com certeza, né? Assim, Hum. a voz de ninguém é ilimitada, né? Uhum. Ou é capaz simplesmente de fazer tudo, né? Ou pelo menos Sim. de fazer, né? Então, é, 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 o que a sua voz é capaz de fazer vai mudando com o tempo, né? E você vai constantemente avaliando o que você fazendo esse balanço entre o que você gostaria de fazer, o Hum. que te oferecem, né? E o que você consegue fazer, né? Então, essa aqui é uma questão. No caso da Callas, ela estava em um status que não existia muito essa questão do que te oferecem, porque bastava ela dizer que ela queria cantar isso em qualquer teatro para onde ela fosse, ele simplesmente, ok, vamos fazer, né? Uhum. A maior parte das pessoas não tem esse luxo, né? Então, ela era uma cantora que, sem dúvida nenhuma, tinha um conhecimento técnico enorme, né? Então ela sabia perfeitamente o que é que ela estava fazendo. Ela sabia que ao tentar se movimentar para o repertório de soprano dramático, de coisas que ela fez, que ela ia exigir da voz dela coisas que podiam mais tarde impedir que ela, sabe assim, que podiam encurtar, né, a carreira dela, né? Uhum. Como ela também morreu jovem, com tempo para continuar a carreira dela, a gente não sabe onde teria chegado, mas de fato você consegue perceber nos últimos trabalhos dela uma deterioração, né, do som que é bem clara, né? O vibrato aumentando muito, né?
a separação entre a voz de cabeça e a voz de peito está ficando muito mais marcada do que era no início, né? Então é por aí. Uhum. É, e aí agora eu vou trazer um pouquinho para o momento agora, que eu acho pertinente até falar. Eu estava até vendo algumas movimentações dos próprios cantores líricos, né, do Brasil, que tá tendo uma movimentação agora de união para esse período de pandemia, esse período de isolamento e tal. Essas novas normalidades que vão aparecer a Sim, partir desse contexto, que afeta muito a gente que muito. trabalha com a arte, e não só no aspecto da apresentar, mas como até no próprio ensaio, né? Você já vê, Sim, assim, tipo, por exemplo, hoje eu vi um vídeo de uns grupos europeus, onde todos estão cantando de máscara, tocando de máscara, estão fazendo vídeo, estão fazendo música, estão fazendo, mas tá tudo, é uma coisa sim. diferente, né? Aham, E é. aí eu queria lhe perguntar como é que tá pra você, como é que você vê esse momento agora em relação à arte lírica, o que é que você teria para falar? É muito difícil, né? Assim, no meu caso, né, especialmente, que já não, que já estou com muito menos trabalho como cantor, já tem algum tempo que eu estou muito mais atuando como professor do que como performer, e o trabalho que eu faço como performer são projetos meus próprios, né? Não me atinge tanto, né? Uhum, Então, nesse caso, eu sou privilegiado, né? Eu sou um felizardo aqui nesse caso. Mas eu sei, por exemplo, que eu sei que tem colegas que vivem de cantar, de fato vivem de cantar, para quem a situação é muito difícil, porque a gente uhum, sabe que não é que é uma coisa que não vai simplesmente acabar quando é, quando reabrirem tudo, né? A uhum, gente sabe que enquanto não houver uma maneira concreta, né, de erradicar essa doença, uhum, todos os trabalhos que envolvem grandes grupos e envolvem aglomerações obrigatoriamente, né, uhum, vão estar em grande risco, né? Não vão poder continuar sendo feitos da mesma forma como a gente fazia, né? uhum, Então, o que eu vejo assim é que ao mesmo tempo que está todo mundo muito preocupado porque entende que da forma como era feito não vai poder continuar sendo feito, mas também a gente não tem certeza de como é que vai ser feito daqui para frente, né? uhum, Então, esse primeiro momento agora, eu acho que a gente ainda está vivendo o medo, né? Acho que a gente ainda tá vivendo a preocupação com uma grande mudança nos parâmetros, né? Uma grande mudança de como é feito o trabalho da performance no teatro. E isso é para a ópera, para o balé, para o coral, para o teatro, né? Para tudo isso, né? Porque o público não vai poder, a gente não vai poder ter salas lotadas por muito tempo. A gente não vai poder ter muita gente no palco, uhum. suando e respirando, né? Por algum tempo, né? Então, a gente não sabe direito ainda como é que vai acontecer, né? Então, eu sinto que tá todo mundo ainda no tempo de só ficar desesperado por não saber quais são as portas, né, que vão se abrir para o nosso ofício, né? Uhum. Mas eu acredito também que em lugares onde a pandemia já veio, já cedeu e já começou a voltar a uma certa normalidade, as pessoas já estão procurando alternativas para Uhum. manter o trabalho vivo e criar novas formas de fazer, né? Sim. E eu acho que mais cedo ou mais tarde isso vai acabar chegando em todos os outros lugares, né? Inclusive aqui Uhum. no Brasil. Apesar das coisas, a gente saber que as coisas demoram muito mais a chegar aqui, né? Sim. Mas vai chegar. Eventualmente vai chegar aqui, né? É, uhum. Tem duas perguntinhas rápidas aqui do John e do Matheus, né? A primeira do John, que é mais rápida, por que só o teu último álbum tá disponível no Deezer? O meu último álbum, no caso que ele está falando, que ele está perguntando, é o Damas Virtuosas, do Estúdio Barroco, porque, bom, o que é que acontece? Outras gravações que eu fiz, eu não tenho como disponibilizar nas plataformas digitais, porque envolvem direitos autorais, né? Hum, Então, quando você grava o CD, você recebe autorização para o registro, né, da música do seu compositor, e só isso. Então, a licença, por exemplo, que você recebe para fazer uma tiragem de CD em mídia física, ela só te dá o direito a fazer o lançamento em mídia física.
Para você lançar em mídia física e também disponibilizar em plataformas digitais, é um outro registro que é muito mais caro e tem limitações de tempo, etc. e tal. Então foi isso que aconteceu. O que era de domínio público, como é o caso do CD da Damas Virtuosas, que é do Estúdio Barroco, ou o que é da minha própria autoria, por exemplo, eu poderia disponibilizar, mas por exemplo, o meu CD é A Rota do Indivíduo, que é todo de música popular brasileira. Não tem como eu disponibilizar ele em plataformas digitais, porque eu teria que conseguir uma licença com todos os compositores de música e todos os compositores de letra, e isso é bem complicado de fazer. A live vai cortar, mas eu vou retornar, tá bom, André? Rapidinho. Tá bom. Pronto, gente, só retornando a live. Espero que vocês retornem pra gente continuar a conversa com o André. Só ele entrar e ele vai responder as últimas perguntas pra gente estar finalizando a live. Tá, mais um momento. E Oi, voltamos. pronto. Pronto. E aí, você tem mais uma coisa para falar em relação ao álbum? Não, é por isso, na verdade, é por isso que a gente quer que eu não consigo disponibilizar algumas das gravações que eu fiz mais recentemente, né? Por exemplo, tem um álbum das minhas próprias composições. Tem coisas que são feitas sobre poemas do Mário Quintana. Eu consegui a liberação para fazer a gravação do CD, mas eu não tenho a liberação para disponibilizar em plataformas digitais. E para conseguir isso, eu teria que negociar e tal. Então, tem toda uma... Então tem algumas coisas que nas produções... exclusivas, nas produções né? independentes é sempre difícil de conseguir fazer isso porque você não tem verba, né, para pagar as licenças, né? E dependendo das editoras, as licenças são muito caras, né? E só faz sentido realmente você pagar essas licenças quando você tem um trabalho de gravadora, tem um trabalho de um selo, que aí tem toda uma estrutura econômica, né, ali por trás do artista para fazer isso, né? Daria só uma live, só pra gente poder falar disso, né? Que é uma complicação, né? Que até de certa forma que o cantor lírico fica a par, né? De certa forma, porque... é muito difícil conseguir fazer alguma coisa, né? Se você vê se você não tem o apoio de um gravador, de um selo, né? E na verdade isso só vai acontecer em geral com esses cantores do top, né? Assim, da mídia. É muito difícil você conseguir fazer um registro do seu trabalho e mostrar, né? E lançar. Sim. Você consegue gravar um CD, que aí é aquela coisa, você grava o seu CD, vende CD em recital e tal, mas alcançar o público que você consegue alcançar hoje com as plataformas digitais, para um cantor lírico independente, é muito mais difícil, né? O álbum... está perguntando sobre o álbum das canções do Nepomuceno. Esse está disponível. Tá. O álbum das canções do Nepomuceno está disponível no... Agora, não sei se está no Deezer. Eu sei que com certeza que está no Spotify. A gente disponibilizou, porque todo ele é de domínio público, né? André, tem outra pergunta que o Matheus fez na live anterior, que já apagou, mas vou tentar buscar um pouquinho. Ele estava perguntando em relação à carreira do cantor lírico, né? Por que caminhos você diria que seria melhor caminhar? Porque tem um caminho acadêmico, tem um caminho só trabalhar, né? Só cantar e tal, de certa forma. E aí ele fez isso aí, né? O que é que você teria para dizer sobre isso? Você viu a cara que eu fiz, né? Já né? Então, assim, não dá pra gente ter meias palavras, né? E dourar a pílula com relação a isso. É um mercado muito pequeno, né? No Brasil é um mercado ínfimo mesmo, né? E que se retrai a cada ano, para falar a verdade, né? Então, para usar de uma pode até ser clichê, pode até ser uma coisa que você fala assim, mas que condições as pessoas vão ter de fazer isso? Mas o fato é que se você tem realmente a intenção de desenvolver uma carreira como cantor, você tem que estar preparado para sair do Brasil, né? Basicamente é isso, né? Porque no Brasil você pode conseguir uma carreira parcialmente como cantor, né? Então uma parte da sua atividade dentro da música vai ser realmente uma atividade
atividade de performance, né, uma atividade de cantor, Uhum. mas você necessariamente vai ter que diversificar e fazer outras coisas para você conseguir viver, né? Então, se você tem contas a pagar, né? Se você basicamente é isso, você tem contas a pagar e você tentar viver de cantar no Brasil é muito difícil. Sim, certeza. Eu diria que até alguns anos atrás a gente tinha alguns poucos exemplos que eu acho que eu poderia contar nos dedos de uma mão, de cantores que eu conheço que viviam exclusivamente de cantar, né? Que a gente fala, vive de cachê. Uhum. Né? Existiram, sim, né? Por um período. Houve um período que deu uma florescida nesse mercado no Brasil, né? E realmente muita coisa começou a acontecer, se deslocou uma grande parte das iniciativas, se deslocou do eixo Rio-São Paulo, e começou a aparecer coisas interessantes em outras regiões do Brasil, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul e tal. E serem iniciativas que tinham uma certa regularidade e que te davam uma certa segurança de encontrar trabalho, né? Uhum. Mas nos últimos anos houve uma grande retração, né? Que não foi só no Brasil, fora do Brasil também, mas a do Brasil foi fora de série, né? E por conta dessa grande retração, todo mundo que eu conheço que vivia de cantar foi fazer outras coisas dentro da música, dentro do canto. Uma das mais naturais é o ensino, né? Uma das mais naturais é você ir e trabalhar também como professor, ou professor particular, ou procurar entrar no meio acadêmico, né? Que muita gente não tem como fazer porque não tem acesso ao concurso de uma universidade, ou porque não houve um concurso há muito tempo, ou então porque o concurso exige um diploma de doutor, que não são muitos que têm, Uhum. né? E por aí vai, né? E tal. E a outra possibilidade realmente é você né, diversificar que tipo de música você canta, que é uma coisa que eu sei também que muitos dos colegas não estão de forma alguma dispostos a fazer. Uhum. Né? Mas é isso, sabe assim, se você tem a oportunidade de ir para um lugar, outro lugar do mundo onde exista mais disponibilidade de trabalho, tendo sempre em mente que todo mundo, todas as pessoas que vêm de outros lugares vão ter a mesma ideia e vão estar no mesmo lugar que você também procurando trabalho, né? Então, existe uma grande concorrência, mas pelo menos existe a oferta de trabalho, né? Sim. Provavelmente a melhor saída, né? Uhum. Mas quem sabe, assim como houve um período de aumento, né, da oferta de trabalho no Brasil nessa área, pode voltar a haver, né, em algum período, né? Uhum. Com certeza. Espero que tenha, né? André, você tem mais alguma consideração? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Você gostaria de contribuir? A coisa que eu falei em outras lives que eu fiz a respeito de canto lírico, sabe assim, especialmente quando a gente termina falando de uma coisa tão desagradável quanto essa do mercado de trabalho, né, e tal, assim, mas é uma coisa que eu sempre que eu falo para qualquer pessoa que me procura para fazer aula de canto e que quer se dedicar ao canto lírico ou que acredita que quer se dedicar ao canto lírico, Uhum. né, é que não existe atalho, né? Não existe atalho, né? Se a situação já é difícil e a competição já é difícil e a oferta já é pequena para quem é muito bem formado, imagina para quem não foi procurar uma boa formação, né? Então, a coisa que eu digo é, se você de fato pensa em perseguir uma carreira como cantor lírico, como cantor de música erudita, tem que estudar muito, né? E estudar de Uhum. tudo, né? Sabe assim, você tem que estar preparado até o último fio de cabelo para qualquer circunstância que apareça pela sua frente. Então você tem que saber cantar, você tem que conhecer técnica vocal, você tem que conhecer repertório de vários tipos, de vários períodos, você tem que estudar língua estrangeira, várias línguas estrangeiras, você tem que conseguir pelo menos falar razoavelmente várias, mas você precisa conseguir cantar bem em todas elas, né? Uhum. Então, assim, é como eu falo, não existe atalho, né? É tempo mesmo e dedicação. E sim, isso gasta dinheiro, né? Né? Você é caro buscar uma boa formação, né? Uhum. É caro pagar professor, é caro pagar professor de canto, é caro pagar correpetidor, é caro pagar professor de línguas, é caro comprar livro, é caro comprar partitura. Então, é um baita do investimento que você vai ter que fazer e que você não sabe se vai te dar retorno. Mas não existe outra maneira, essa aqui é a questão. Uhum. Então, é o que eu falo para todo mundo, sabe assim, se você quer, corre atrás, sabe? Oportunidades podem aparecer, a gente nunca sabe, a gente não pode basear toda uma vida nas exceções que a gente ouve falar,
Mas existem, né? Existem circunstâncias que a gente não espera que acontecem para a gente, sabe assim? Eu tenho certeza que deve ter muita gente, e eu próprio, né? Se não tivesse tido toda a história que eu tive, eu não iria pensar que eu, um rapaz do Ceará, que sabe que estudava num colégio, sei lá onde, etc e tal, algum dia fosse está fazendo um mestrado na Royal Academy of Music em Londres, uma das melhores escolas de música do mundo e etc e tal. E eu digo assim, eu sei que eu sou uma exceção, mas eu não sabia. Eu sei agora que eu sou uma exceção, mas eu não sabia na época que eu era uma exceção. Eu simplesmente fui fazendo as coisas à medida que elas foram aparecendo, né? Então é possível acontecer. Como aconteceu para mim, pode acontecer para outras pessoas também, né? Então, mas só que é isso. Não tem como encurtar o caminho. Você tem que seguir todos os passos. E seguir, né? Seguir com força, né? E Isso. persistência. E seguir. É. Se é o que você quer fazer, se é o que você quer fazer, se é o que você gosta de fazer, a bem da verdade, você não vai conseguir não fazer. Exatamente. Isso é uma coisa que eu também sinto muito, sabe assim? Não adianta você dizer, não, cara, isso é o que eu quero fazer, isso é o que eu gosto de fazer, não importa se eu vou ser pobre. Sabe assim, eu quero fazer isso, né? Assim, tal, Mas tal. Então, e aí quando é nesse ponto, tá ok, tá ótimo, tá decidido, é isso que você vai fazer. E você vai se dispor a enfrentar todas as dificuldades, né? São muitas outras questões para além do só o dinheiro, né? Quando a gente fala disso, né? Então... Sim. Mas é isso. Não tem mais nenhuma pergunta, ninguém mais falou nada. Vamos passar para os momentos finais, agradecer, né? Principalmente sua presença. Obrigado. Agradecer aos nossos... quem está assistindo a gente, né? A professora Juliana, inclusive, estava assistindo a gente. Né? A professora que ela é a coordenadora do núcleo, né? Que se concretizou, de certa forma, esse ano, né? E que a gente conseguiu o projeto, o apoio do projeto na Prex, que é a Pró-Reitoria de Extensão, mas a configuração não permitiu a gente começar a fazer o trabalho que a gente queria fazer, né? Sim. E a gente se reinventa, né? A gente está se reinventando e está nesse processo, né? Vai ser isso que a gente vai fazer. E eu tenho certeza de que coisas muito interessantes vão vir dessa necessidade da gente de reinventar. Com certeza. Pois, André, eu agradeço muito a sua presença, eu agradeço a sua disponibilidade. Quem quiser conhecer o trabalho do André, tem as plataformas digitais, o Deezer, Spotify, tem o YouTube também, né? Então, ele está disponível também, eu acho, né? Para quem quiser entrar em contato com ele. Pode me escrever. Então, enfim, agradeço, né? Espero que fique tudo bem. Você nesse momento, né, dos namorados, você com o Beto aí, todo mundo tranquilo. Exatamente. Tava acontecendo agora no YouTube a live do Dia dos Namorados da Escola de Música de Brasília, né? Que os professores da Escola de Música gravaram um recital virtual, né? Cada um gravou da sua casa alguma coisa e aí vai ficar disponível, gente. Vocês podem procurar lá no YouTube, no canal da Escola de Música de Brasília, vai ter a live. Eu tô lá cantando. Olha aí. Pois tem várias coisas. Tem música popular, tem canto bíblico, tem música instrumental, tem de tudo. Foi bem legal. Sim, certeza. Pois, André, um beijão, viu? Um abraço. Qualquer coisa, estamos aqui. E eu espero que você, quando passar todo esse momento, né, a gente consiga ter um momento presencial, né? Assim, a gente está experimentando de novo e trabalhando de novo. Vai acontecer. Vai sim. Pois se cuida, André. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Pois é, gente, essa foi a live com o André. Agradeço demais a presença de todos vocês, tá bom? E confere nossas ações nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tem um link aí na bio, né? E essa live vai estar disponível no IGTV e logo mais vai pro YouTube, tá bom? Pois não, obrigado, gente. Boa noite.